Olá pessoal, eu sou o Christian, CEO da Impérios Sagrados, curador da Buildit, a primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, que vai acontecer de forma física em 2021, mas nós temos a Bienal Online, que ela começa na data do dia 30 de outubro e vai até dia 5 de novembro. A live de hoje, ela conta com duas personalidades aí marcantes, duas pessoas que eu realmente tenho um prazer imenso de estar na live. Mas antes de falar sobre essas duas personalidades, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Buildit. A Buildit, ela começou os preparativos no ano passado, devido ao Covid, ela foi adiada. Ela está sendo feita em parceria com o governo do estado do Paraná, com a Prefeitura Municipal, Museu Oscar Niemeyer, conta com mais de 50 estandistas, né? E também tem participação de conferencistas, alguns podcasts, feira gastronômica. Eu brinco com o pessoal que a feira gastronômica é onde eu mais vou ser encontrado durante o evento físico, né, que eu não vou coordenar nada, que vou ficar só comendo. Aí o pessoal me diz assim, que iludito. Eu acho que não, acho que vai dar boa, eu vou conseguir ficar só comendo e não fazer nada lá durante o evento físico. Bem, sem delongas, então nesse domingo a gente tem a live sobre o livro Milênios de Solidão, publicado pela Cotter Editorial, escrito por esta pessoa aqui, Christian Abreu de Quevedo. E junto, hoje, agora na live, temos a presença do Rodrigo Tadeu Gonçalves, que é diretor da editora UFPR e diretor da Regional Sul da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABU, e também do Raul Souza, que é editor executivo da Cotter Editorial. Então, foi o Raul que me orientou na publicação do Milênios de Solidão pela Cotter. Então, além de ter a presença dessas duas personalidades, correrá também um sorteio. E você que está assistindo agora vai poder ganhar um exemplar do livro Milênios de Solidão para chamar de seu e se apaixonar por essa história épica e lendária. E antes de chamar aqui o Raul e o Rodrigo, gostaria de ler, para quem começou a nos acompanhar, do que trata o livro Milênios de Solidão. Acho bem bacana a gente entender por que esse livro é um grande expoente da Buildit, não é? Vamos conversar durante a live. Em um mundo em que deuses e homens lutam lado a lado para sobreviver, a história de amor entre Andrews e Jeremy ultrapassa qualquer lenda, mito ou epopeia já escrita. Andrews Firenze, um jovem de 18 anos arruaceiro, mulherengo e sacerdote, é pego roubando dentro da própria sacristia do templo que serve. O clérigo, que o surpreende em flagrante, percebe que o rapaz possui habilidades especiais. Ao ser levado para a secreta guilda de Tharion, ele é apresentado a Jeremy Javier, o filho rejeitado de um deus, que se torna seu mestre. Muitos anos se passaram desde que essa cena aconteceu e de que comecei a interpretar Andrews Javier Firenze. Não seria o contrário? E ainda hoje ela é capaz de me emocionar. Milênios de Solidão é um livro baseado nas histórias reais de personagens reais do sistema de jogo Impérios Sagrados, que há mais de 20 anos vem sendo narrado pelo autor. É um livro de tirar o fôlego do início ao fim. Por que você me ama? Pergunta Jeremy. Porque eu escolhi te amar, responde Andrews. Essa sinopse foi escrita pelo Yuri, que interpreta o Andrews. Bem-vindo, então, Rodrigo, e bem-vindo, então, Raul. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, e estou muito feliz de ter vocês aqui. São duas pessoas que eu admiro muito pelo trabalho. Oxalá que um dia eu consiga fazer um trabalho de edição junto com Impérios Sagrados do alto nível que eu considero vocês dois, assim, enquanto editores. E gostaria que vocês se apresentassem, né? Começando, vamos deixar o Rodrigo fazer as honras da casa, né, Raul? Com certeza. Bom, eu agradeço pelo convite generoso, querido, do Christian. Bom estar aqui com meu colega, meu amigo Raul também, que tenho alguns livros publicados com a Cotter Editorial também. E estou aqui como um apoiador da Bienal, né, como diretor da editora UFPR, que recebeu já o Christian algumas vezes para conversar sobre o projeto, desde o ano passado. Um projeto bastante interessante, bastante importante no mundo hoje, e que conta com o apoio de muita gente, mas especialmente com um trabalho bastante árduo, né, dessa equipe, da Impérios Sagrados. E eu estou bastante feliz de estar aqui essa noite, conversar com vocês sobre esse livro, sobre trabalho editorial, sobre
publicações, né? Tenho algumas experiências para trocar aqui, mas eu posso primeiro ouvir vocês, né? Como o Christian disse, eu estou na editora da UFPR, mas também sou professor universitário há 15 anos na UFPR, e com publicações de vários tipos. Tanto as minhas autorais recentes, que saíram pela Cotter e pela Patois, quanto publicação acadêmica. Tenho trabalhado há um bom tempo já com isso, e tradução também. Então, é um prazer para mim estar aqui essa noite com vocês. Espero que todo mundo goste da live, e é isso, estamos aí para conversar. Legal, obrigado, Rodrigo. Raul? Olá, gente, boa noite, Christian, boa noite, Rodrigo. Bem legal esse convite de participar dessa live. Eu sou um pouco tímido, conforme vai rolando a live eu vou me abrindo um pouquinho mais. E eu trabalho na Cotter, sou editor executivo, a Cotter é uma editora curitibana, e eu que fui o editor do Milênios de Solidão, que é o livro do Christian. E é isso, gente. Legal, Raul. Assim, posso dizer que a gente vai conversar um pouco como foi esse trabalho. Eu estou bem feliz também de estar na live aqui, porque é aquele tipo de momento que o sonho se realiza, não é? Porque eu não sei como, não posso falar para os outros autores do mundo afora, mas acho que o trabalho de editor e do autor é um trabalho que tem que ter uma sensibilidade muito grande, não é? Para poder publicar. Dito isso, eu tenho uma pergunta para começar pelo Raul. Se a vida fosse um livro, né? Qual você gostaria que fosse esse livro? E com essa pergunta eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até ser editor. E essa pergunta também, depois eu gostaria que o Rodrigo respondesse. Meu Deus, essa pergunta é muito difícil. Eu não sei nem como começar a responder ela, pra falar a verdade. Mas tem um livro que para mim é muito importante e que me faz pensar muito sobre a vida. Eu acho que está muito perto, pelo menos, de uma parcela do que significa a realidade da vida do Brasil enquanto um homem jovem de tantos poucos anos, branco e LGBT, que é Os Dragões Conhecem um Paraíso, do Caio Fernando Abreu. Esse livro, para mim, eu acho que ele costura parte da pergunta que você fez, com toda a minha trajetória, com toda a minha aproximação com a literatura, quanto com o trabalho como editor, e inclusive do Milênios de Solidão. Assim. Esse livro, ele não mostra muito uma realidade muito otimista do Brasil nos anos 80, mas ele mostra uma realidade com muito afeto, um afeto doído, um afeto com esperança. Até na dedicatória do Caio ele menciona, assim, esse livro basicamente fala sobre amor. Amor e isso, amor e aquilo, amor e tal, amor e dor, amor e política, amor e várias outras coisas da vida. Assim. E é engraçado, assim, porque eu estava pensando sobre isso hoje, e sobre o que significa esse livro, sobre a importância dele, o significado dele para mim. Assim. O Caio basicamente significa muita coisa. Quando eu era adolescente e nem sonhava que um dia eu iria me tornar editor e trabalhar com livros e publicar os livros do Rodrigo, por exemplo, que são livros incríveis, assim, eu fico tipo, eu trabalhei nesse livro, meu Deus, e que é muito legal. E até pelo título, assim, dos Dragões Conhecem o Paraíso é muito interessante, por causa da figura desse dragão, e que é uma presença dentro do universo do Milênios de Solidão, dentro do universo de fantasia medieval do Milênios, né, que inclusive tem dragões no livro. E eu não acho que um livro, assim, eu gostaria que a realidade fosse como o livro. Eu acho que a realidade, ela meio que já é como esse livro. Ela já é, tipo, doída, solitária, com encontros e desencontros, e com vários outros silêncios e lutas, principalmente por figuras da noite, como Caio mostra no livro, entre outras coisas que fazem parte dele, assim. E a minha trajetória como editor, eu tô no ramo, digamos assim, do livro faz quase uns 10 anos. Eu
passei por uma formação acadêmica na área de filosofia e licenciatura, então, tecnicamente, eu sou professor também, mas não rolou para mim. E quando eu saí da universidade, eu saí até meio perdido, assim, eu pensei, eu queria muito ser professor, eu fiz minha formação para isso e tudo mais. Porém, ao final, eu fiquei, cara, não sei se é isso que eu quero. Vou pro mundo ver o que eu posso fazer e ganhar um dinheiro. E eu comecei a trabalhar em livrarias. Então, dentro do ramo do livro, eu comecei como livreiro. Eu fiz vários cursos dentro de livrarias, porque eu trabalhei em 2 livrarias por alguns anos. E num momento específico que eu já estava nesse ramo há um bom tempo, já tinha conhecido muitas pessoas, feito muitas coisas, entrado em contato com muitas editoras. Inclusive, eu pensei, cara, eu quero ser editor. Eu quero descobrir e saber como que é o processo de produção dos livros, a escolha de originais, por que determinadas coisas no livro são de um jeito, por que tem essas informações ao final dos livros, quem que decide essas orelhas, pelo amor de Deus, quem decide essas orelhas? Entre outras informações, assim, que para mim foram se tornando curiosidades bem pertinentes. Então eu fiquei, por onde eu começo? Como é que faz para se tornar editor? Eu não tinha a menor ideia, assim. Eu comecei a procurar um emprego e eu acabei encontrando a Cotter. No dia que eu conheci o Salve, que é o coordenador, o editor, coordenador da Cotter e dono da Cotter, no dia que eu fiz a entrevista com ele já falou, a gente tá indo pro lançamento, vem junto, e já meio que acabei começando a trabalhar e montar negócio, e tipo, meu Deus, onde estou? E foi basicamente isso. E dali em diante, assim, eu fiquei. Só que eu não saí direto da livraria para edição. Assim. Eu fiquei num período de uns 3 meses, bem intenso, em que eu fazia curso de escrita, eu trabalhava numa livraria, eu trabalhava na editora, não dormia, eu comia correndo, comia andando, e basicamente foi essa a minha vida. E no momento em que eu saí, que eu consegui completar essa transição e ir só para edição, eu fui para Bienal, assim. E a Bienal para mim era uma Bienal não, eu fui para Flip em 2018. E a Flip era uma coisa meio inalcançável para mim, assim. Tipo, eu nunca imaginei, eu vou para Flip. Como é que deve ser lá? Nossa, sei lá, eu achava uma coisa muito legal, mas eu não tinha uma noção muito clara de como que funcionava esse festival. E eu fui com essas expectativas, como posso dizer, essa realização de um sonho, de uma fantasia, ao mesmo tempo dessa curiosidade, só que eu fui a trabalho. E essas coisas elas foram bem intensas assim, para mim, assim, porque eu estava naquele festival que é o dia todo, ao mesmo tempo eu estava lá a trabalho, e ao mesmo tempo eu tinha acabado de sair de uma experiência que eu estava trabalhando 7 dias da semana, tipo, das 7 da manhã até as 11 horas da noite, praticamente. E eu fiquei assim, meu Deus, onde eu tô? Quero voltar para Curitiba, que eu tô desesperado. Eu preciso de afeto, eu preciso de um abraço. Só que foi tão importante essa experiência da Flip para mim, porque ali eu entendi o que os editores dizem a respeito do trabalho de edição no Brasil ser um caos, ser resistência, ser muitas informações, ser uma luta, ser isso, ser aquilo e blá blá blá. Eu consegui entender aquilo. E aquela realidade, ela se colocou diante de mim. Assim, você quer? É isso. E eu voltei assim... Eu voltei bem. Eu voltei assim, beleza, eu quero ser editor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, com quem que eu preciso falar, em quem que eu preciso bater, o que eu preciso abraçar em toda essa história. E foi basicamente aí que começou, assim. Legal, que legal, que legal. Legal, legal. E você, Rodrigo? Puxa,
Gostei da história do Raul. Eu acho que eu posso contar a minha trajetória de editor, assim, de um jeito mais pitoresco. Primeiro, dizendo que eu vejo no trabalho do Raul, por exemplo, no trabalho da Cotter, no trabalho do Salvio, que eu já conheço há muito tempo também, gosto muito do que ele faz, uma coragem enorme e uma importância gigantesca, porque a chance de dar errado é muito grande, né? Quando você está começando do zero, publicando muitos autores novos, autores inéditos, autores que nem todo mundo conhece, autores que não vão vender muito no começo, mas aí você vai construindo um catálogo, vai construindo uma reputação, vai ampliando a sua presença, vai aparecendo, vai ganhando prêmio. Eles foram já, enfim, finalistas e vencedores de vários prêmios. A coisa vai ficando muito bonita. Eu lembro de ter conhecido pessoalmente o Eduardo Lacerda, o editor da Patois, e visto e ter achado assim que ele é uma espécie de herói nacional. O cara meio que sozinho faz uma editora que ganhou uma quantidade de prêmios gigantesca, que publica dezenas de títulos por mês e que vende numa loja que basicamente é um boteco que ele mesmo toca atrás do balcão, né, no Alto de Pinheiros, em São Paulo, num quintal, que é meio que assim, é a editora, é o bar, que ele mesmo é a única pessoa que trabalha lá, ele é a esposa, ele faz os livros sozinho, com a ajuda de uma pessoa, de um designer, mas assim, é um editor e é um herói, né, porque está vivendo disso, mas não só, está projetando dezenas, centenas de autores super importantes, está trabalhando muito, muito, muito com isso para fazer uma coisa que é extremamente importante, que é editar livros, porque a gente precisa deles, né? Uma coisa é a relevância das grandes editoras comerciais que publicam já sabendo que um determinado livro vai vender e que ele tem um potencial mercadológico gigantesco. Outra coisa é você dar a cara para bater e abrir uma editora e começar do zero e chegar no ponto em que eles estão. Então, eu acho um trabalho maravilhoso, e eu acho bonito também, bonito e louvável isso, por exemplo, que o Salvio faz, de contratar pessoas jovens que vêm, como disse o Raul, não é, que são livreiros, que estão trabalhando com livro, que gostam de livro, que são do mundo da literatura, que de repente estão lá e são editores junto com ele, não são só funcionários. Eu acho esse trabalho incrível, por isso que eu gosto tanto da Cotter e recomendo para todo mundo. Inclusive, acho que eu recomendei para o Christian, né, quando ele veio conversar comigo sobre o livro. Mas a minha trajetória como editora é diferente, porque o mundo editorial universitário é outro mundo, né? Então, a editora UFPR, assim como a maioria das editoras universitárias brasileiras, de editoras públicas, não é muito antiga, ela tem 33 anos agora. As mais antigas têm mais ou menos essa idade, algumas são um pouco mais antigas, mas assim como a universidade no Brasil não é muito antiga, as editoras também não são. Então, elas surgem mais ou menos, a maioria das editoras que a gente tem hoje surgem mais ou menos na mesma época em que elas se unem numa associação, que é a ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, para poder se representar, para poder se ajudar, e essa associação continua importante, continua com um papel político bastante importante, inclusive. E, em geral, o que acontece, né, no caso dessas editoras universitárias, não só de universidades públicas, mas também das privadas, ou, enfim, das comunitárias, é que a escolha do diretor, ou do coordenador, ou do editor, é uma escolha, muitas vezes, que advém de um quadro docente, né? Então, você tem uma equipe que trabalha, equipe de servidores da própria universidade, a maioria de carreira, mas o coordenador ou o editor, ele tem um mandato, né, de 4 anos em geral, né, isso varia, mas é mais ou menos assim. E esse mandato, às vezes, é renovado, às vezes não, então tem uma rotatividade grande na direção dessas editoras, né, e às vezes você pega um trabalho andando, trabalho que muitas vezes já está sendo muito bem feito e tem uma grande responsabilidade para continuar aquele trabalho. Então, eu acompanhei desde comecinho de 2017, quando a atual gestão do Ricardo Marcelo tomou posse, eu acompanhava já o trabalho da editora, os últimos diretores que tinham feito trabalhos excepcionais lá, o Luiz Bueno,
começo dos anos 2000, depois o Gilberto de Castro, pessoas que eu admirava já, colegas, amigos, e depois a Suzete Bornato, todos professores, e um dia o Leandro, pró-reitor de Extensão e Cultura, me manda um e-mail, eu não conhecia o Leandro, ele tinha acabado de tomar posse junto com o reitor, e ele disse alguma coisa do tipo, Rodrigo, tudo bem? Eu e a Suzete, era diretora na época, a gente gostaria de conversar com você na segunda-feira, uma coisa assim, era tipo sexta, sobre a editora, e eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, e fiquei assim, fim de semana tenso. Quando eu cheguei lá, eles estavam me convidando para trabalhar com ela. Certeza que você deu uma olhada assim, Raul, isso aqui é do RH, esse endereço aqui do e-mail? E aí o Leandro e a Suzete conversaram comigo, assim, você não quer trabalhar com a gente aqui e tal, você pode ser vice-diretor por um tempo, depois a Suzete pretende sair para um pós-doutorado e tal, e aí você assume a editora. Eu fui para casa e fiquei assim, meu Deus, eu nunca fiz esse trabalho, né? As pessoas que fazem isso são, enfim, treinadas para isso, trabalham com isso. O que eu fazia e tenho feito há muito tempo é publicar. Eu publicava muitos livros e gostava muito de livro, gosto muito de livro. E aí eu pensei, pensei por um tempo, depois eu falei, se eu aceitar isso, eu vou ficar bem pilhado, porque eu vou querer fazer um bom trabalho, e eu não sei se eu estou à altura dessa responsabilidade. Mas eu aceitei, dificilmente eu falo não para as coisas, isso é um problema. Aceitei, a gente trabalhou juntos por um tempo, eu e a Suzete, ela me ensinou tudo, ela já tinha sido vice do Gilberto, depois ela foi diretora, então eles estavam fazendo um trabalho de profissionalização de uma série de coisas importantes da editora, nota fiscal, CNPJ próprio, um monte de coisa super importante, fez a editora ficar uma das poucas editoras brasileiras que emitem a própria nota fiscal, que tem o próprio CNPJ das universitárias, né? E fez a editora UFPR virar uma referência para a maioria das editoras que estão nesse processo, ou tentando esse processo há muito tempo, com o apoio de uma equipe, tanto da editora quanto das pró-reitorias envolvidas, que era fenomenal, pessoas muito, muito competentes. Eu me senti bastante à vontade para poder desenvolver o trabalho lá. E aí eu vi como era legal, como tinha muita coisa disso que o Raul falou, né? Você tem ali uma estrutura que está pronta para publicar trabalhos acadêmicos de excelência, você tem um conselho editorial, você tem um edital público para receber as obras, manda para pareceristas anônimos que leem a obra também anonimamente, que depois subsidiam decisões desse conselho, que é composto pela universidade inteira, todos os setores da universidade, e a gente fazia, eu já peguei ali o trabalho andando de vários livros importantes que estavam em produção, e fui a pessoa que acabou recebendo também outras propostas dali para frente, de livros que, no fim, acabam dando muito orgulho para a gente, como editores, né, como instituição. Livros importantes, livros tão diferentes quanto, por exemplo, a edição que o Museu de Arqueologia e Etnologia, que é o MAI, da Universidade Federal do Paraná, fez do Jaguareté, que é o jogo de RPG desenvolvido por eles, um jogo de RPG brasileiro e feito para funcionar como material pedagógico também para aulas de ensino fundamental e médio. Então, tanto editar uma coisa como essa, como, por exemplo, perceber que autores e professores e tradutores importantes de várias universidades do Brasil e do mundo escolhem a nossa editora para publicar. Então, a gente publicou recentemente algumas coisas que ganharam prêmio. Um livro, por exemplo, maravilhoso, do Marcos Rodrigues, professor da UFMG, de zoologia, se eu não me engano, ele é do departamento de zoologia, botânica, não me lembro agora, que é um livro de crônicas sobre a natureza. Então, é um livro semi-literário, muito bem escrito, de observação da natureza, um livro sabe, como se eu estivesse lidando ali, claro, guardadas as devidas proporções, com um texto de um grande naturalista, especialista, cientista, publicado no mundo inteiro e super respeitado pelo seu trabalho acadêmico, mas um texto de grande público, um texto de grande acesso, de divulgação científica, um texto super agradável de ler. O livro se chama O Equinócio dos Sabiás.
uma aventura científica no Jardim Tropical. Um livro que ele escreveu observando o próprio jardim, os pássaros, as plantas e tal. E olhando para aquilo, pensando assim, nossa, isso é importante. Porque é um livro que qualquer pessoa interessada em natureza pode ler, mas é um livro que os professores usam para ensinar na educação básica e até no ensino superior, e mais ou menos na mesma época a gente recebe e publica o original, quer dizer, a tradução de uma peça do Sêneca, um autor romano importante, o Tiestes, que é uma peça que não tinha tradução integral para o português, numa tradução poética do professor José Eduardo Loner da Silva, da USP, que é um especialista em Sêneca, uma tradução, ao mesmo tempo, ultra erudita e super bonita, literária. Os dois livros ganharam prêmio no mesmo ano, tem um prêmio Abel, que é o equivalente do Jabuti para as editoras universitárias, e cada um ganhou o primeiro lugar na sua categoria, e eu estava lá para receber junto com os autores, super feliz, na categoria que o Equinócio ganhou, um outro livro da nossa editora ganhou em terceiro lugar também, quer dizer, é muito maravilhoso ver que essas, claro, não são escolhas nossas, né, a gente não vai lá e escolhe o livro que a gente vai publicar, mas os livros que passam pelo nosso crivo, passam pelo nosso trabalho, acabam saindo dali e ganhando o mundo e ficando... E sendo importantes, cada um à sua maneira, né? Então, esse é um trabalho que eu aprendi a fazer um pouco na marra, mas que agora eu me considero já alguém do mundo do livro, gosto muito disso, e a partir dali, nos eventos com as editoras universitárias, nas bienais, em Flip e todo o resto, a gente trabalha um pouco como o Raul falou, né? Ao mesmo tempo como alguém que ama leitura e literatura, mas também que trabalha no meio e acaba... tendo contato com gente que ajudou a fundamentar toda a estrutura da edição no Brasil. Então, a gente passa a ter contato com pessoas como o Castilho, que foi editor da Unesp por mais de 30 anos e que agora tem um papel super importante na política de leitura nacional, tem uma lei sendo, com o nome dele, a Lei Castilho, de promoção de leitura e escrita. Então, essas pessoas com as quais a gente passa a ter contato e aprende muito. Então, eu só posso dizer que a edição, para mim, virou parte do que eu sou, né? Não era exatamente a escolha, não é uma coisa que eu comecei a fazer desde o começo. A minha carreira acadêmica envolve muitas outras coisas, mas quando eu entrei nesse mundo, eu falei, não, isso realmente é interessante. Meu mandato acaba no final do ano agora, vamos ver se eu continuo ou não, aí a gente não sabe, mas o que eu já fiz já me deixa bastante feliz e orgulhoso. Eu tentei fazer uma surpresa para vocês aqui, mas o Yuri, que interpreta o Andros, né, nos livros, tentou entrar, mas ele tá no meio lá, literalmente, acho que tá, nossa, onde é que ele tá meio complicado de entrar, né, ele tá tentando entrar aqui, fazer uma surpresa para vocês. Mas apareceu ali. Ele apareceu ali, mas tá tentando, né? Ele tá mandando aqui que tá tentando entrar lá, tá tentando. Então, eu tava olhando e ouvindo vocês falarem aqui, viajando, assim, porque eu não esperava também que eu fosse publicar um livro e a montar uma startup literária, literalmente a primeira do país, né, com essa diversidade, assim, né, e tudo mais, e que, de repente, me vem em volta numa Bienal, né. Isso me traz muitas coisas que eu olho e percebo a vida, às vezes, como uma moldura, como quadros, assim, não é? Em que a gente tem momentos, tem coisas que estão, parece que molduradas, como quando a gente se apaixona por alguém. Minha percepção. Parece que aquele momento ali está emoldurado na parede, assim, né? Parece que está eternizado na parede. Né? E com isso eu quero começar a puxar o assunto, né? Para falar um pouco mais do Milênios. E a gente conversava, né? Eu dizer para o Rodrigo para ele ser aquele consumidor, leitor, que diz assim, por que eu devo comprar esse livro, né? E para falar do Milênios, assim, o Yuri está tentando entrar aqui, vamos ver. Olá, Yuri. Consegue me ouvir? Que legal! Então, a minha surpresa é essa. Esse é o Yuri, que interpreta o Andros Xavier Firenze, né? E ao qual está no livro, né? E, assim, na verdade, é uma surpresa para ambos, né? Esse é o Raul,
né, que fez a edição do Milênios. Esse é o Rodrigo, que é da editora UFPR, né, o Raul, no caso, da cota editorial. E aí, eu tenho uma surpresa, que sabe quem sabe faz ao vivo, né? Então, o Raul, Rodrigo, né, trabalhou nesse... Ele tem a versão do Jeremy, que eu interpreto o Jeremy. Então, o Milênios vem da mesa de jogo de RPG, né? Então, a gente está tentando convencer o Rodrigo, como um futuro comprador do Milênios, a adquirir a obra, né? A questão é, por que adquirir essa obra, não é? Nossa, carros aqui. E eu não gostaria de deixar só a versão do Jeremy, porque, né, eu acho que não dá, né? Então, eu gostaria de deixar, na verdade, o Andrews, né, nas mãos do Raul, para o Raul perguntar como é que talvez foi ver todas aquelas histórias ao lado do Jeremy, porque, assim, o Jeremy é uma pessoa muito calma, tranquila, bondoso, né? Um ser, assim, iluminado, superior, né? E eu vou passar para o Raul a palavra, né? Para ele ter um outro ponto de vista aí. Vai lá, Raul. Tudo bem, Yuri? E aí? Bem, eu ainda fico um pouco confuso, por exemplo, eu sei que Milênios de Solidão, todos os livros, todas as narrativas que foram desenvolvidas e serão desenvolvidas dentro do universo da IS foram baseadas numa mesa de jogo do RPG. Eu ainda tenho dúvida, por exemplo, de o que você quer dizer exatamente quando você fala eu interpretei tal jogador, tal personagem, Yuri interpretou a outro personagem. No caso, você é o Jeremy e ele e o Andrews. Né? O que vocês querem dizer exatamente com isso? Vai lá, Yuri, é teu? Eu vou só pedir para repetir a parte central da pergunta de novo, porque a hora que estava chegando lá começou a travar o meu áudio aqui, que minha conexão está bem ruim hoje. Não tem problema. Eu sei que as histórias, as narrativas da IS foram baseadas na mesa de jogo, né? E vocês interpretaram os personagens principais dessa narrativa, no caso o Jeremy e o Andrews. Porém, eu tenho dúvida a respeito de quando vocês falam assim, nós vivenciamos essas histórias. O que exatamente significa isso? Porque, por exemplo, o Milênios de Solidão é um livro de fantasia, né? Uma fantasia medieval. Ao mesmo tempo que a sinopse do Milênios e a divulgação dele é baseada no seguinte texto, de que ele foi baseado em histórias reais. Como que em que ponto essas narrativas elas se cruzam? Como foi exatamente o que significa exatamente interpretar o Andrews? O que significa exatamente interpretar o Jeremy? E como que isso foi levado para a história escrita? Acho que deu uma travada. Vamos ver se o Yuri... Pode seguir, Yuri. Consegui ouvir e entender dessa vez? Deixa só... Eu vou só pedir 10 segundos, que eu vou tirar o vídeo aqui e vou me deslocar para mais perto do roteador, só para torcer para não travar enquanto eu respondo. Tá bem? Espera aí, só um segundinho. Já retorno. Assim é ao vivo, né, gente? Mas é uma boa surpresa, né, Raul? Sim, eu fico curioso. Você pode começar respondendo, Christian? Posso, sim. Então, Yuri, acho que já... Tô quase. Pronto. Vamos ver se agora vai dar uma melhorada. Tá um pouquinho pior para a iluminação, mas a internet parece estar melhor. O que importa é a voz, Andrés. Sempre, né? Deixa eu ver como que eu posso responder. Assim, como foi interpretar e como essas coisas se cruzaram com a nossa experiência real, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ter a experiência do RPG de mesa, né, de participar de jogos, etc. Principalmente quando nós fazemos campanhas mais extensas, em que você vai criando uma ligação com um personagem, né? Não é tipo um one shot que você faz um personagem descartável, né? E
e joga uma vez e esquece, né? No caso de Impérios Sagrados, eu acho que dá para descrever o que é uma campanha extensa, né? Porque é uma mesa em que a história ela é praticamente contínua do dia que o Christian criou a mesa até hoje, né? E isso permite que quem joga IS fique com os personagens gravados na alma, praticamente, né? De tanto tempo que a gente consegue passar junto com eles e conviver, né? Mas eu diria assim que a questão de como foi a experiência, né, de passar pelo que está escrito no livro e etc. Porque, de fato, são histórias que foram tecidas conforme nós jogávamos de forma completamente orgânica. E, assim, principalmente depois de um tempo, mais para mim, que ainda era inexperiente na época que eu comecei a jogar, eu comecei a ver o Andrius tomar forma de uma maneira em que eu não tinha mais que tentar interpretar ele. A hora que nós começávamos a jogar, ele tomava posse e eu só acompanhava, experienciando o que estava rolando, né, a história em si. Então, nesse aspecto, é assim que eu e Yuri estava presente na história. Mas, no decorrer de todas as narrativas e tal, quem está no controle é sempre o Andrius. Como eu sempre comento com o Christian, eu, Yuri e o Andrius, nós começamos muito parecidos, mas ao longo do tempo o personagem foi evoluindo e virou uma entidade completamente diferente. Né? Então, eu vejo isso sempre que tem oportunidade de sentar e jogar, vira um interruptorzinho, é outra pessoa ali e a gente só deixa rolar, porque a sinergia minha e do Christian, principalmente, hoje em dia, a hora que entra no âmbito de Andrews e Jeremy, é só largar e a história vai acontecendo, né? E aí rende isso, né? Um livro atrás do outro. Eu tenho outro nome para isso, porque o Anders é um senador, né? Isso chama-se corrupção. É um homem corrupto. E eu, enquanto Jeremy, sou casado com ele porque eu preciso que alguém pague minhas contas, não é? Então é só por isso. Não é porque eu amo o Andrews assim demais e sou apaixonado e temos filhos, não é? Até porque se eu me separasse é dar muito trabalho, não é? Então não dá. E é uma coisa muito não natural. houverem provas, isso é tudo calúnia e eu nego. Eu vou denunciar você para as autoridades, Andrews. Você vai ver. Vai ver. Um dia vai acontecer. Só não denuncio hoje porque eu não sei bem quem vai sustentar a casa. Aí é um problema. Então tá tudo bem. Por enquanto tá tudo bem, né? Só deixar com o Pio. O Pio resolve, ele é o segundo homem da casa. O Pio é um grifo, pra vocês imaginarem, né? Então, gente, assim, ó, esse é o Yuri que interpreta o Andrews, né? Eu acho que complementando a resposta, o Impérios Sagrados, né, é o nome de um sistema de jogo que virou o nome da empresa, mas que eu inventei já há quase 25 anos. É uma mesa de jogo retilínea, ela nunca foi interrompida, tiveram muitos jogadores, é claro, a história continuou. Os mais velhos, há 25 anos, jogam agora eventualmente, porque cada um está em um canto do mundo, literalmente. E o Yuri começou a jogar, vou dar risada, há quase 10 anos. Né? Ele jogava muito mal. Mas, assim, ó, ele não sabia interpretar nada, etc. Assim, ó. E o Jeremy, o Millennius, Rodrigo, ele abre com a cena que o Andrews chega, né? Como eu estava lendo no início da live. Então, o Andrews, ele é pego. Não tem provas, ele sempre fala isso. Pego roubando na própria sacristia do templo que serve. Que tipo de homem me rouba dentro do próprio templo que serve? E ele foi levado para a sede da guilda, que é uma guilda de assassinos, etc., de espiões, e lá ele conhece o Jeremy, né? No livro está um pouco mais condensado, né? Bem mais condensado de como foi a cena, né? Porque em forma de romance, esses são outros aspectos que eu tive que ter que trabalhar, porque é muito denso, os jogos são muitas horas, para você poder fazer uma narrativa em forma de romance é mais complicado. E ele conheceu o Jeremy. O Jeremy é um personagem que eu já interpretava, acho que 7, 8 anos antes do Yuri começar a jogar, ou seja, do Jeremy conhecer o Andrews, né? E foi nos dados, assim, que a gente jogou sobre se apaixonar, casar. O Jeremy engravidou, teve filhos, foi tudo nos dados, não é? Tanto coisas mínimas a gente jogava nos dados, assim, é tipo assim, Atares e Domos, que são as crianças, né? Vamos jogar um dado de 12 faces, para ver o quanto eles vão ser difíceis de lidar. 12. Eu disse, meu Deus. 13. 13, Eu disse, meu Deus.
Imagina que na narrativa, Rodrigo, eu estou vendendo peixe para o Rodrigo comprar, né? Então, o Jeremy é um deus, já tem 2000 e tantos anos quando conhece o Andros, né? E interpretar o Jeremy apaixonado. Qual a primeira ação de um cidadão que nunca se apaixonou, 2000 e tantos anos, um deus, uma divindade sobre a Terra, né? Se apaixonando por outro. O Jeremy matou o Andros. Matei porque não merecia viver. Aí ressuscitaram, fiquei preocupado. Lembro que homem é esse que ressuscitou, né? Deve ser muito forte, né? No livro tá um pouquinho diferente, né, Raul? Né? Mas ali, né? E tem várias cenas que eu poderia contar, e acontece, tipo assim, o Andros está lá, teve uma cena esses dias que nós não jogamos, é meio que me vem à cabeça, assim, tipo, o Andros chegar, dizer, Jeremy, eu tô com um torcicolo, Jeremy, eu resolvo, deixa eu arrumar, botar isso no lugar. Aí você joga o dado para ver se o Jeremy vai bem na cena, né? Aí eu jogo o dado de 20, o 1 é um acerto incrível, perfeito, e o 20 é uma falha crítica, né? Joga o dado de 20, 20. Em vez de arrumar o pescoço, ele quebra, mata o Andros. Só que como o Andros tem algumas ressurreições, caso tem uma, né? No momento que qualquer cidadão do Império de Taru morre, o Andros Atariano, ele vai direto falar com o Deus, né? Imagina o Andros acordando assim, tipo, olhando para Taru, um Deus jogando carta, assim. O Andros, ué, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí, de repente, o Jeremy errei a porta do banheiro. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu imagino o Andros acordando assim, tipo, ressuscitado, e o Jeremy quieto, assim, né? Na cama, assim, dizendo, Andros, né? O Andros assim, dizendo, ué, você me matou, Jeremy? Jeremy faz assim. Tipo, essas coisas da narrativa do jogo eu tento transportar pro romance, né? E aí eu deixo agora aberto para perguntas, assim, né? Já falei demais. Então, se vocês têm, né? Eu queria... Estou curioso, na verdade, porque... como que funciona a questão da autoria, nesse caso? Vocês são vários jogadores narrando uma história por um certo tempo, e depois você adapta esse jogo, essa narrativa, para uma outra mídia, que é o romance. E como que funciona o que ali é seu, o que não é? Como que tem um acordo tácito, e não mais, depois da empresa, né? De que entrou na mesa, se assina um documento, é claro, porque é um jogo, sistema de jogo que hoje é uma empresa, né? Tem outros acordos que a gente vai fazendo, vai dialogando, conversando, né? Mas é uma coisa muito interessante de S, que vai fazer 25 anos, né? O pessoal me pede para escrever os livros, né? Cris, imortaliza minha história nesse livro. Aí a gente conversa, eu digo, olha, você escreveu, os copyrights são meus, o sistema de jogo é meu, você joga aquilo que eu tô fazendo, inventando, inclusive, enquanto mestre, né? Então... E a adaptação para essa outra mídia é toda sua, você não trabalha junto com os jogadores para reescrever? Não, isso não. Mas tem um livro que a gente fez em conjunto, né, Yuri, que é o Narrativas Interrompidas, né? Narrativas Interrompidas, ele é do Yuri, da Carol, do Vini e meu. Esse é um livro que a gente vai passar agora para a IES, né, para enquanto empresa, por enquanto ele está lá só enquanto Christian, né, e que daí a gente sempre dialoga, conversa, enfim, faz em conjunto, né. Mas agora, passando para a IES enquanto empresa, é um livro que eu faço que parece os contos inacabados, né, porque eu acho que é um livro que você tem que ler o Universo IES para ler ele depois, assim, porque tem muita coisa de vários tempos, linhas temporais, assim, né. Tem eu vou falar assim, porque o Andros é uma pessoa muito difícil de lidar. Muito preguiçoso, né? Muito difícil, né? O Jeremy é muito tranquilo, mas o Andros é difícil. O Yuri, se ele não fosse preguiçoso, que daí cruza, sabe como é que é a vida, ele poderia ser um grande escritor. Mas se eu esperar para essa criatura escrever qualquer coisa, vai passar 200 anos, né? E ele não escreve, porque ele escreveu um conto que chama-se No Fio da Daga. Como é que é, Yuri? Na ponta do fio da daga? Eu acredito que é isso. Acho que é. Porque tem uma referência, né? Porque o Jeremy, quando tá, joga a daga mesmo, pra tudo que é lado, né? Não tem a daga, vai vaso, vai prato, vai qualquer coisa, né? Então, ele escreveu, e é um conto que me emociona. Mas ele disse, né? Eu tô pedindo, faz tempo, faz 2 anos já, não me escreve. Então, não adianta forçar, né? E todo esse universo, o pessoal hoje em dia pede, Rodrigo, né? Só que você não tem mão e braço mais para muita coisa, né? Porque eu já estou focado em dar a narrativa do Império Sagrados hoje com um direcionamento, né? Então, Milênios de Solidão, ele se encerra nele mesmo, né? Ele se encerra nele mesmo, mas ele abre
a perspectiva para muitas outras coisas, né? E você já tem outros livros que são ou reescritas ou narrativas baseadas em jogos? Já tenho Sombras no Entardecer, que eu escrevi quando eu tinha 16 anos, que também está na Amazon, que é um livro que, como só tá nós aqui na live, não tem mais ninguém do que nós quatro, sabe como é que é, né? Dá para confiar. É um livro que eu não me reconheço mais. Os Sombras no Entardecer é um livro assim que, sabe, quando Raul, não faça isso, Raul, que você vai ver na cara. Raul diz, olha, o Christian lançou de solidão e tal, daí vai me chamar assim, Christian, fala sobre o Sombras no Entardecer, ele vai ver que eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar bem assim, de um livro que eu escrevi quando eu tinha 16 anos, né, tá lá na Amazon, a sinopse é bem bacana, então, o que mais? Vamos falar sobre outro livro? Eu não me reconheço mais naquele livro, né? Eu pretendo um dia trabalhar ele, mas não agora, né? Aí tem os contos élficos que são mais centrado nesse outra parte do universo, né? Realmente de elfos, anões, assim. E tem narrativas interrompidas feitas em conjunto, né? E hoje com a Carol, que é a editora da IS, ela está pensando em reformular todos, ela está com um projeto bem bacana, assim. E logo vai sair, agora aqui pelo Catarse, no caso, vai sair o Primogênito do Sol. Que o Primogênito eu acho que é o começo, de fato, da minha, como dizer assim, da minha melhora enquanto escritor, né? Que ele já está com o projeto gráfico aqui, né? Primogênito do Sol. Que vai seguir, inclusive, o padrão aqui da Cotter, né? A gente conversou, né? Eu acho que é bacana ter essa continuidade, né? Até para os livros conversarem, os livros dialogarem, até movimentar uma questão de mercado e vendas em conjunto também. Acho que é uma boa ideia. Mas, obviamente, lançado pela IS, no caso, né? Então, é um universo bem interessante. E o Primogênito, ele é centrado também no Andros e Jeremy, mas logo após o nascimento da Tares e Dominus, né? Eu tentei fazer um livro que não tivesse as crianças e tal, mas não rola mais. E é isso que é o personagem comandando a vida, né? Que é o Jeremy que se viu em família. O Jeremy era criado sozinho, né? E como que é a recepção? Eu tenho uma pergunta. Fala, Desculpa, Raul. pode falar. Eu tenho uma pergunta, na verdade. A respeito, pegando esse gancho do que você falou, assim, de que a vida, né, é levada para o jogo, e o jogo e as narrativas acabam se misturando e tudo mais. Durante o Anos de Solidão, na narrativa, a gente tem a aparição de outros dois personagens LGBTs, porém não de outros. E essa questão ela não sobre, por exemplo, os personagens principais, que são o Jeremy e o Andrews, eles são LGBTs, o Andrews, inclusive, é bissexual, porém não esse tema, embora ele esteja ali na primeira camada, ele não se desenvolve para outras questões. E eu gostaria de saber de como é essa questão para você enquanto autor. Você tem essa preocupação em levar para a narrativa, em colocar nos personagens LGBTs conflitos LGBTs, de afeto, de trabalho, sociais, políticos, etc. O Christian, eu vou dizer assim, que aí é uma fidelidade com que cada personagem... Eu tô dando risada, porque eu vou dar spoiler de uns jogos lá com o Andrews, tá? Assim, o Andrews, inclusive, né? Vocês vão entender o ponto. Isso vai ser engraçado. O que o Christian pensa? Que é importante ter toda a diversidade do mundo representada, né? Mas os livros da IS, como eles vêm das mesas de jogo, eles não são um livro, por exemplo, de militância, porque fugiria do que é, ao meu ver, um RPG, um sistema de jogo, não é? Eu acho que se eu tentar fazer uma militância dentro do jogo, eu tiro a liberdade de cada pessoa, por exemplo, jogar, né, da liberdade de cada um. Eu acho que as personas ali, elas têm que ser livres. No Primogênito do Sol, tem muitas coisas não ditas. Por exemplo, aliás, muitas coisas que não foram ditas no Milênios, mas que são ditas no Primogênito do Sol. O Primogênito vai ter uma gama de personagens assumindo sua sexualidade, né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo ver que, por exemplo, Milênios, ou mesmo Primogênito, é um livro LGBTI. Eu classifico isso como literatura, né? Então, ou como algo queer, talvez, mas assim, bem tangencialmente. Porque
eu vejo que, ao meu ver, não é? Isso é interessante falar em live, assim, eu acho que independente do que tem ali do conteúdo do livro, a gente não pode reduzir uma obra como se ela fosse somente uma questão, por exemplo, de militância LGBTI. Até porque tem um dado importante que vai para dentro do livro, não é? Se a gente chegar, por exemplo, dentro de Tharion, não é? E tentar fazer uma lei, onde, e até em uma linha alternativa até existiu isso, mas onde os homens possam se casar, as mulheres possam se casar, o primeiro personagem seria contra o Jeremy. Ele votaria contra. O Jeremy dizer, não, isso não é dessa cultura. Mudar a cultura nesse ponto, mas Jeremy, você é casado. O Jeremy, por exemplo, não faz essa ligação. Ele não pensa assim, né? Então seria muito engraçado. O Andrew, sim. O Jeremy seria Bolsonaro. Olha, seria. O Jeremy seria. Porque ele não tem essa congruência assim. Ele não tem. Eu vou deixar pro Yuri, talvez, dar um pitaco sobre isso, talvez como Yuri e Andrews, né? Porque se botar uma votação dos dois se casarem, o Jeremy vai contra, ele vai dizer, não, vocês estão errados, isso não é cultura daqui, vocês estão matando essa cultura. Mas sabe que o que eu digo, ele não é em relação à militância. O que eu disse é em relação à própria narrativa em si. Por exemplo, você tem dois personagens que são o foco central da narrativa, são personagens gays que são casados e estão no armário. E isso me parece ser o centro da narrativa. Porém, isso não entra em conflito com absolutamente nada dentro da própria narrativa. Isso não é uma questão de militância externa. É uma questão de como essa história, como esse aspecto que é muito importante será trabalhado nos outros livros. O que vai mover os dois personagens em si, assim, dentro de próximas narrativas, por exemplo. Acho que eu vou deixar o Yuri responder a pergunta anterior, né, sobre a questão de como é que a gente vê dentro da narrativa isso, e daí eu respondo a tua. Bom, eu acho que eu entendo talvez o que foi colocado na dúvida, né, que existe a presença dos tópicos LGBTI, mas eles acabam não sendo aprofundados porque aparentemente não surgem conflitos sociais próprios, né, relacionados a isso na trama. Mas, de certa maneira, isso não quer dizer, ao meu ver, que não exista, né, o preconceito em um lugar sim, em outro lugar não, porque existe, como o Christian falou, toda essa diversidade de culturas que tratam o assunto de maneiras diferentes. O império onde Andrews e Jeremy habitam, que é Tharion, tem essa questão de não permitir o casamento homossexual, e mesmo assim os dois estão lá, né, escondidos do público, mas no laço interno deles ali todo mundo conhece, né, todo mundo sabe. Mas eu acho que eu não sei se seria muito fugir do que é Impérios Sagrados, se uma hora aparecesse alguma história que o conflito viesse disso. Né? Talvez fosse uma campanha interessante ou coisa assim. Mas, a meu ver, tem que ser algo orgânico, né, nas histórias dos Impérios Sagrados. Não dá para bater o martelo e falar que vai ter que seguir desse jeito, porque a história tem que ir para tal lado ou representar tal coisa, né? Não sei. Eu acho que vai de encontro com o que eu vou responder. Por exemplo, não é explorado no Milênios, mas aparece no Primogênito. A cena em que o pai do Andrews e a mãe nem aparecem dele no Milênios, já estão mortos. Aliás, o pai e os irmãos, não a mãe. E aparece no Primogênito. E esse é o ponto, né? O pai do Andrews, também o Sandor, ele chega e acusa o Andrews de estar dormindo e coabitando com outro homem. No momento que o Andrews é preso, isso nem o Jeremy sabe, né? O Jeremy não sabe disso. Talvez acho que nunca vai saber, não sei. O Andrews é preso, o Andrews foi denunciado por corrupção, primogênito por alguém, não vê o caso quem, ele é preso, né? E
ele diz assim, não, porque você tem que entregar um nome para que você consiga. É um senador, né? E aí tem muita coisa parecida com a vida, né? Com a realidade. É um senador. E ele diz assim, eu vou entregar. Ele entrega o nome do pai e dos irmãos, que são contra o relacionamento. E os irmãos e os pais são executados em nome disso. Né? Então, aí tem corrupção, tem um monte de coisa, mas veja, acho que dentro do mundo medieval, que é Impérios Sagrados, a questão de, é complicado falar preconceito LGBT, ela se resolve dentro do costume daquele império, né? Ele é um senador, ele tem dinheiro, ele tem posição, ele entrega, ele não tem nenhuma relação amorosa com o pai e com os irmãos. E aí demonstra, claro, relação ao Jeremy, amor e paixão e tudo mais, né? Então a narrativa ela vai se resolvendo assim, mas porque as personagens, elas resolvem as questões, por exemplo, do que seria um preconceito, usando as cartas que elas têm, né? Então acho que é algo assim. Agora, no Primogênito vai aparecer uma gama de sexualidades que nunca foram expostas. Por exemplo, a Joiha. A Joiha, ela é trans. A Joiha é trans. E nunca foi explorado isso. E aparece no Primogênito. Né? Aparece, por exemplo, o preconceito contra elfos. Só que não, como no mundo medieval, esses nomes, preconceito, LGBT, não fazem sentido ali dentro da obra, né? Então não tem esse sentido ali dentro. Mas eles vão aparecer sim. E dito isso, a gente estourou o tempo. Eu quero agradecer o senhor André, o senhor Yuri, por ter participado, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para o Rodrigo e para o Raul, que a gente estourou o tempo, era de 40, 50 minutos, né? Eu quero te agradecer, Yuri, como sempre, enquanto Christian. Acho que você é uma pessoa importante para Impérios Sagrados, não para mim, e para o Jeremy, com certeza, o André Zé, né? E gostaria que você deixasse um recado enquanto Yuri, enquanto Andros aí, para o pessoal adquirir o livro Milênios de Solidão, né? Eu acho que é bem importante você fazer um chamado para o pessoal adquirir o livro Milênios de Solidão, que você tem uma cota. Olha, eu posso falar que, resumindo bem, né, uma maneira muito eficiente de vender o livro é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Mentira. Não, mas vai lá, gente. É um universo gigantesco. Quem curte fantasia, quem curte universos medievais, como a gente está comentando aqui, tem muita coisa legal. A história tem horas que você vai querer se matar de rir, vai cair no chão com lágrima nos olhos, tem outras horas que vai estar com lágrima nos olhos de tristeza, porque tem muita cena pesada e coisa assim, né? É um misto de emoções que vale muito a pena, então eu sou suspeito, mas recomendo. Legal, obrigado mesmo, Yuri, então. Valeu pela participação. Acho que também o Raul teve algumas pôde conhecer quem que é o Andros e como é que é o Yuri, quem que interpreta, o Rodrigo também. Né? Inclusive, eu gostaria de dizer pro Yuri que o Andrews é o meu personagem favorito da história. Em algum momento da vida, o Andros é reconhecido, gente. Olha só. Eu estou chorando por ele aqui. É isso que falta na vida dele, reconhecimento. Valeu, gente. Prazer. Prazer. Valeu, obrigado, Yuri. Então, gente, eu sei que a live não... Rodrigo e Raul, desculpe, eu quis realmente aprontar com vocês, fazer uma surpresa. E eu gostaria de perguntar para o Rodrigo agora. Rodrigo, você vai adquirir o Milênio de Solidão depois de conhecer assim, o autor, o Andros, saber dessa história? Me conte. Eu vou, claro. Eu ia falar dessa... Fiz a pergunta da adaptação, porque me interessa muito essa questão de como é que modos diferentes de contar histórias se concretizam em mídias diferentes. Eu tenho trabalhado muito com isso. Tem até um amigo que foi me orientando de mestrado, que fez um mestrado sobre RPG como forma de arte, o Tainan Mendes, que é uma figura também muito incrível, que fez um trabalho, uma reflexão acadêmica super importante sobre RPG,
E eu, como um ex-jogador de RPG, que não jogo há mais de 20 anos, talvez mais uns 25 aí, sei lá, e que sempre gostei de história, de narrativa, de tudo quanto é tipo, né? Vejo como é fácil a gente se viciar em ficção. Eu tenho lido muito mais ficção hoje em dia do que poesia, Raul. Tenho meus projetos de escrever ficção, mas ainda não consegui. Eu admiro muito quem consegue escrever um romance inteiro, vi que é um livro grande, um livro que interessa. Tenho um passado também de leitor de coisas relacionadas, de Tolkien e todas essas coisas. Então, me interessa muito essa transposição para uma outra mídia, né? Porque o trabalho que o Tainan fez me fez refletir muito e conversar muito com ele sobre isso, sobre o estatuto mesmo estrutural desse texto, o que ele é efetivamente, né? Porque uma narrativa que você escreve para ser boa ficção, ela não é a mesma coisa que a vida. E uma narrativa que você compõe contando com os elementos estruturantes do seu sistema de jogo, mas com a sorte que vem do jogo dos dados, ela pode também não ser uma boa narrativa do ponto de vista ficcional. Ela é uma outra coisa, né? Ela é uma espécie de... Ela é o que ela é mesmo. E me interessa muito quando um jogo consegue cruzar essa linha e virar um produto literário, né? Ainda que de uma outra categoria, porque eu fico pensando que você não está escrevendo para ser alta literatura, você está escrevendo para um público que consome ficção de fantasia, e ao mesmo tempo fazendo isso interagir com questões relevantes, questões importantes, que dado o meu conhecimento um pouco parco desse meio, dos games, do RPG, eu imagino que não seja muito comum lidar com temas mais progressistas ou LGBT dentro desse universo, né? Eu fico imaginando aqui, pensando nos meus amigos que jogavam comigo, muitos deles no que eles se transformaram do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. Não quero entrar nessa seara aqui, mas a gente sabe que o RPG não é exatamente o lugar mais progressista, mais aberto do mundo, né? Tem machismo, tem sexismo, sim, tem LGBTfobia, né? Conservadorismo extremo, enfim, eu sei disso também como um ex-metaleiro, um metaleiro que pratica no armário, enfim, aquelas coisas. Frequento vários lugares que tinham potencial de abertura muito grande, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, do ponto de vista da empatia. O RPG tem todo esse potencial empático, né? De você fazer parte de uma narrativa que está aberta para outras experiências e outros modos de vida, e lamentava muito que muito desse cenário tenha se transformado num lugar bastante fechado do ponto de vista ideológico, todo o resto. Então, acho que você está fazendo várias coisas importantes ao mesmo tempo, e estou bastante curioso para ler o livro. E eu queria perguntar uma última coisa também, lançar essa pergunta de volta, para pensar assim, até como o Raul está aqui e está numa editora que é majoritariamente uma editora literária, como é que tem a recepção desse livro no meio dos leitores habituais de ficção de fantasia, mas também no meio, por exemplo, do público normal da Cotter, né? Como é que esse livro se encaixa em tantos lugares ao mesmo tempo? Estou curioso, pretendo ler. Também. Muito legal sua fala, Rodrigo. O Millennials, a Cotter, ela mudou bastante assim, a sua identidade durante os anos. Ela começou com a publicação de poesia, livros acadêmicos da área de letras, da área de filosofia também. E nos últimos 2 anos para cá, a gente tem feito um trabalho bem intenso assim, na área progressista, jornalística, com biografias e tudo mais. E o Salve me dá uma carta aberta, assim, às vezes, para discutir sobre determinadas obras. Às vezes a gente briga sobre determinadas obras também. E o Millennials, ele é o primeiro livro de fantasia que a gente publica. Então isso é uma novidade bem grande para nós. Porque o processo de edição do livro ele é diferente. Até porque ele vem de uma mídia diferente, como você comentou, Rodrigo, como você comentou também, Christian. E trabalhar em cima desse texto também é diferente. Assim. Eu pensava algo a respeito dele antes da publicação. Após a publicação,
eu vejo outras questões a respeito dele. Por exemplo, uma questão que eu penso hoje em dia é por que eu não decidi, ou por que eu não pensei na hora em colocar um glossário com o nome dos personagens. Tipo, mano, por que eu não fiz isso? Porque tem muito personagem. E essa é uma sugestão que eu dou, inclusive, no próximo livro. E então Eu já fiz pelo Notion, que é um programa bem, não sei se você conhece o Notion, eu não conheci, é muito legal, tudo catalogado lá, o pessoal do Card que está trabalhando com o Card, né, que vai me deixar louco, inclusive, eu vou surtar com o Card Game da ES, inclusive, desculpa te interromper, eu estou aqui com o playtest do Card Game da ES, né, aqui os playtests já, o novo mapa, também, um novo mapa. E sentado aqui, vocês não estão vendo aqui, tá o André, que estava fazendo playtest com a gente aqui, tá esperando aqui, tá fazendo playtest. Então também, depois eu vou dar acesso para você dar uma olhada algumas coisas, acho que você vai curtir. Por favor, eu vou ficar bem feliz de estar por dentro. E só complementando então a minha fala, a receita da Cotter ainda é uma coisa que a gente está descobrindo aos poucos. Até porque nós estamos divulgando o livro ainda, né? Porque ele é bem recente. E trabalhar com esse projeto também é uma coisa muito recente, assim, porque ele não se encaixa muito bem em nenhum dos selos da editora. Ele foi publicado no selo Sendas, porém ele é o livro mais diferente, assim, publicado ali no selo. O Salve mesmo, ele já me deu liberdade para criar um selo. Só que eu fico assim, putz, mas quando que eu vou trabalhar nesse selo de madrugada? Mas o seria o mais apropriado. Eu já falei que espera aí se despontar, eu vou roubar de uma editora. Mas enfim, vamos por parte. E o interessante também do Milênios, que nem o próprio Christian trouxe agora, é a possibilidade dessas narrativas se transformarem, além de um produto literário, em outro tipo de produto. Um próprio card game que ainda está em teste, ao mesmo tempo mapa. E isso me faz peça de teatro, né? A peça de teatro faz pensar que existe um potencial de se transformar em muita coisa, assim. A Grafo Audiovisual, que fez os filmes, né, ela ficou interessada em fazer um filme, entrou em contato esses dias, em fazer um filme. Nesse momento a minha cabeça não consegue mais. Eu preciso dar conta de uma coisa por vez, né? Vamos fazer a Bienal online, fazer as coisas, depois o card, né, e tem o primogênito, aí depois eu penso em qualquer outra coisa, porque não é nem comigo, Milênios é com a Cotter, copyright é da Cotter, não é do Christian, então eu até fiz meu dedo, telefone de uma liga lá na Cotter, conversa com o pessoal, porque eu não tenho ideia. E eu pessoalmente, eu sou leitor de fantasia, assim, um dos gêneros que eu mais gosto, principalmente de ficção científica. E eu estou curioso para saber como os leitores de fantasia vão receber essa narrativa e, ao mesmo tempo, se pessoas LGBTs também vão se interessar, o que elas vão enxergar ali. Porque eu como editor, enxergo determinadas questões no livro, eu como LGBT enxergo outras questões no livro, e eu acho que é bem interessante. Assim, é o primeiro livro de fantasia que eu leio, pelo menos, com personagens... E que tem filhos. Tem filhos. De núcleo principal, assim, eu acho super interessante. Ainda estamos descobrindo como que é a recepção e a discussão de tudo que essa obra tem potencial. Acho que eu falei demais, né? Desculpa. Tá ótimo, gente. Eu realmente vou começar os finalmente de encerrar, mas eu quero deixar registrado aqui, eu até vou gravar isso no celular, senão depois o Andros fala que eu sou mal agradecido, que eu não sei o que é, vocês viram isso em live, né, que tem reconhecimento. Eu quero agradecer em primeiro lugar o Yuri, assim, porque, falando publicamente, o Yuri e o Christian não se dão lá muito bem. O Yuri e o Christian não tem
a maior empatia do mundo, né? Enquanto pessoas, assim, nós vivemos em um mundo completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E quando ele começou a jogar, eu lembro que eu, como mestre, disse, não, vou tirar essa pessoa da mesa. Não vai rolar. Mas, quando ele começou a jogar mesmo, ele disse, Cris, ele falou uma frase que até hoje eu lembro, não desiste de mim. Né? E eu fiquei impactado com a frase, né? E disse, não, vamos dar uma chance. No segundo jogo que ele começou a jogar foi péssimo, o terceiro foi, o quarto foi péssimo, o quinto foi péssimo, né? E eu disse, tá bom, vamos lá. Né? Aí ele começou a fazer os solos, assim, mais centrados, que eram separados da mesa, mas com o Jeremy, assim. E o Jeremy, para quem, quando você lê, Rodrigo, é uma simpatia, sabe? É uma pessoa muito fácil de lidar. Não é, né? O Jeremy, o que você espera de uma divindade com quase 5 mil anos caminhando pela Terra? O que ele viu, o que ele não viu? É uma pessoa muito blasé, assim, não tem muita paciência, né? E tem um segredo, né? Que no dia em que... Muito interessante lembrar disso, né? No dia que o Jeremy foi para jogo, eu interpretei o Jeremy, naquela noite o Jeremy estava jogando, ele ia se matar. O Jeremy, enquanto personagem, chegou no limite que eu não conseguia mais interpretar ele, era impossível, muito dolorido, toda a vida dele. Ele ia se matar, e ele foi chamado para essa missão. Aí ele disse assim, não vou me deixar sozinho, agora vou ter que ir lá, isso não está nos livros, né? É abordado mais um primogênito, que vai ser lançado. E ele conhece o Andros. E aí, quando a gente jogou, que ele se apaixonou e tanto, né? Aí foi o estopim, foi onde tudo mudou. E eu sou muito grato ao Yuri por ter permanecido jogando. E enquanto Jeremy, eu sou... Nossa, é complicado pôr em palavras o que eu sinto quando interpreto o Jeremy em relação ao Andros. Assim, ele é meu mundo, é minha vida. Tudo tem sentido a partir dele, não é? A família que a gente tem, enquanto Atares Domus, que são gêmeos, vai aparecer no primogênito Pio e Shadow, que é um grifo e uma pantera, né? Então, eu sou muito grato tanto ao Yuri por ter permanecido e ao Andros, né, também por ter permanecido. E permanecer sempre ao lado do Jeremy, não importa o tamanho do genocídio, porque, Rodrigo, ali é barra pesada. Pensa num cara poderoso que assim, ó, que desce a mão. Tipo assim, tem um império aqui, qual é o problema? Esse império está no caminho, vamos destruir esse império, vamos matar todo mundo. Vocês pegam o 10 da direita, eu pego os 10 mil da esquerda aqui, não tem problema, vamos aqui, né? E assim, o Yuri, enquanto o Andros, é o balanço de tudo isso, né? Então eu sou muito grato. Enquanto o Jeremy, pro Andros, eu tenho a dizer assim, você não faz mais que obrigação, você é um senador, você é rico, me sustente nossos filhos, né? Mas, dito isso, gente, quero agradecer vocês imensamente. Eu sei que não foi o planejado da live, mas era isso mesmo, né? Não cumpri o planejado. Gostaria de voltar com vocês em uma live a partir de fevereiro para março, uma coisa um pouco mais descompromissada. Aí, se o leitor, consumidor Rodrigo adquirir o Milênios, que ele nos avise, né, Raul? Para a gente poder voltar na live dele. Vai ter lido, aí a gente chama o Andros / Yuri de volta, né? Para a gente poder conversar, nosso quadro, fazer um bate-papo já diferente, assim, né? E possivelmente, eu espero que o primogênito já tenha sido lançado, e aí a gente vai ter um outro ponto de vista, umas coisas bem inovadoras, assim. E eu quero dizer uma outra coisa, que eu não paro de falar, né? Essa surpresa, Raul, foi para você. A surpresa para você. Mesmo. Porque, assim, você apostou no meu trabalho, apostou numa coisa totalmente nova, inclusive para a Cotter, né? Acredito que lutou, obviamente, por essa publicação. E o Milênios, sem querer, né, Raul, ele se transformou num símbolo da própria Bienal, uma Bienal literária, então, Milênios Literatura, geek, porque vem das mesas de jogo, e LGBTI+, também, porque querendo ou não tem personagens LGBTIs, por mais que dentro da narrativa não tem esse sentido, assim, para eles, mas são LGBTIs+, né? Então, acho que é uma obra que ela tem muito a caminhar, mas ela só se tornou de forma física possível, inclusive tirou da cabeça dessa pessoa algumas neuras que eu tinha em relação a transformar meus livros de forma física. Eu sou muito grato a você. E eu trouxe o Yuri de supetão também, fiz uma surpresa para ele. Nós temos um código, assim, né? Nós temos um código, né?
Eu, Christian, não procuro Yuri. A gente falou na live é feio, mas eu falo mesmo, não tenho essa empatia toda. Mas enquanto o Jeremy, eu mando assim, preciso de você. Boto o Jeremy, abo, atravessando, preciso de você. Não importa o que a gente tá fazendo. A gente para, ou vai jogar, ou vai conversar, que sabe que o bagulho tá ficando sério. E ele prontamente veio. Ele nem sabia também disso. Ele entrou assim, ó. Ele só ouviu ali, estou entrando, me dá uns segundos aqui, né? Eu digo, me avise quando for entrar. Eu mandei assim. E eu pensei, eu preciso agradecer o Raul, mas fazendo algo diferente, não só com palavras, mostrando do próprio universo IS e quem é o Andrews, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas, né? E eu agradeço vocês. Gostaria que vocês tivessem um comentário, uma pergunta, enfim. Eu fico muito grato pelo convite, por ter submetido o livro à minha leitura, à minha edição, ao meu trabalho. É um livro que, no meu ponto de vista, é um pouco mais extenso, então levou um pouco mais de tempo. Você foi extremamente paciente, fácil de trabalhar, querido, gentil. O Rodrigo também é super gentil. mas nem todos os autores são. Uhum. E obrigado pela surpresa, obrigado pela live e obrigado por ter me recebido aqui. Fico bem feliz mesmo, de coração. Obrigado. Eu também estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom ouvir o Raul falar, eu gosto muito desse mundo. Livros, edição, o trabalho que vocês estão fazendo, super importante. Então, espero em breve ter lido o livro e poder comentar com vocês numa outra hora que eu achei. E foi muito bacana. Eu continuo disponível para a gente conversar sobre temas relacionados. E boa Bienal para todos. Espero que seja um excelente evento. Obrigado mais uma vez mesmo. Vamos fazer um repeteco, sim. Amei estar com vocês. Foi uma surpresa, eu acho que é diferente. Não seria eu. Eu falei que eu não vou mais cumprir esses protocolos que me mandam na própria empresa. Né? Vou fazer aprontar, sim. Não sou obrigado. Eu acho que, até mesmo para você, né, Rodrigo? Ouvir dessa narrativa e, de repente, você tem dois personagens que jogam, que estão ali. Como é que é, né? No momento que você ler, você vai ter mais dúvidas, vai ver um monte de coisa na narrativa. Acho que o Raul também vai ter mais perguntas para fazer com o Yuri presente, porque, enquanto o Christian, eu sei que jogar com o Jeremy assim, é difícil. Nossa Senhora. É complicado. E, claro, para o leitor aí que não conhece, também fica a dica. Rodrigo, obrigado. Um abraço também a todo mundo, né, da Editora FPR, que permitiu você estar aqui também. Né? A todo mundo da Cotter, que também eu considero minha casa, né? Me considero minha casa também. Frequento pouco, agora muito mais por causa do Covid, né? Mas me sinto em casa porque, pelo menos a relação que eu tenho com a editora, com o trabalho editorial bom, a gente quer que a obra seja respeitada, mas também que venda, né? Então, os autores aí presentes vão colaborar. Nada de ficar reinando com as pessoas, com os do editor, que é um saco isso. Não dá, gente. Vamos tornar o trabalho fácil. Né? Não consigo lidar com isso. De ficar de mimimi. Chega de mimimi. Ok, respeite a obra, mas também facilita, porque não dá esse negócio. Esse sou eu, gente. Queria poder dizer que eu sou, não sou, né? Eu sou essa pessoa. Né? Eu acho que tem uma frase que diz assim, não te demores aonde não tiver amor, alguma coisa assim, né? Então, eu só me demoro nos lugares porque tem amor, tem carinho. Sejam as pessoas que hoje eu posso dizer que eu escolho, às vezes, para estar em lives, porque eu não consigo, por causa de tempo, estar em todas as lives mais. Mas essa live foi muito especial por vocês dois, porque né, Rodrigo me apresentou o Raul, né? E, então, é uma coisa muito, muito de coração, assim. A todo mundo que está assistindo a gente, né, acompanhe aí né, o evento online que vai ter. Compre o Milênio de Solidão, não só pelo valor. E nós temos aqui, deixa eu fazer o gerador aqui de sorteio, 1 minuto. Espera aí. Muito bem, uma cópia para... Deixa eu ver como é que veio isso aqui. Murilo Silva. Parabéns, Murilo Silva ganhou o Milênios de Solidão, né? Eu conheço o Murilo, conheço, minha nossa, né? Tava ali assistindo a live, legal, obrigado mesmo.
De coração, obrigado por Maria Fernanda também, pelo Daniel Oziek também, que estava aí participando da live, por todo mundo aí que estava dando oi, né? Franciele, David, Paula Cury, Paula Cury da editora Pel, um abração, Paula, eu adoro a Paula. Nossa, se fosse trazer para lives editores que eu gosto, nossa, assim, a gente ficar horas e horas e horas e horas na live, horas e horas e horas. Gente, obrigado, uma ótima noite. Vou encerrar aqui, só peço que vocês permaneçam, não desliguem, vocês aqui da live, que eu vou encerrar aqui. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.